Neste momento, meus prezados irmãos, convido a todos a estarem de pé. E vamos convidar aqui o pastor Iosef. Vou apresentar ele e ele já vai pregar. Vamos dizer ao pastor Iosef, dizendo: bem-vindo em nome. Boa noite, queridos irmãos. Eu desejo que a paz de Jesus esteja com todos. Os irmãos, por gentileza, podem esperar mais um pouquinho de pé. Essa eu aprendi com o Matos, viu, irmãos? Estou brincando, os irmãos podem sentar. Eu quero expressar a minha admiração a todos os pastores que cooperaram para que esse estado fosse ou é o estado mais evangélico do Brasil. É claro que, com a ajuda do Espírito Santo e com o esforço de cada líder, o mérito do estado de Rondônia ser, tecnicamente e provado, em porcentagem, o estado mais evangélico desta nação. Eu sei que os céus dessa terra, deste lugar, estão abertos. Nós que temos uma experiência não vasta, mas uma experiência considerável, encontramos em muitos lugares por onde passamos uma grande dificuldade para fazer o nosso trabalho de introduzir a palavra de Deus. Eu sei que aqui existem pessoas sedentas para ouvir a voz de Deus. Nós entendemos que de forma transcendente, muitas vezes inexplicável, nós entendemos que Deus fala conosco. E o culto sempre será de duas vias. A primeira via do culto é uma via sacerdotal, porque existem duas classificações na Bíblia que correspondem ao culto. A primeira, a via sacerdotal. Deus dá ao sacerdote a condição única nessa transmissão, neste relacionamento, de pegar o que está embaixo e mandar para cima. Só o sacerdote tem o poder de pegar o que está embaixo e mandar para cima. Essa é a primeira via do culto, e o apóstolo Pedro chama todos nós de sacerdócio real. Então nós oferecemos louvores que saem daqui de baixo e vão para cima, mas agora o culto muda de direção. A partir de agora, a direção do culto muda. Se o sacerdote tem o poder de pegar de baixo e mandar para cima,
o profeta pega de cima e traz para baixo. Então até agora fomos nós que falamos com Deus, mas agora Deus é que vai falar conosco. Quantos acreditam assim? Levante a mão. Por isso eu quero pedir humildemente que os irmãos me ajudem, evitando conversar durante a palavra de Deus. Amém, irmãos? Quero agradecer a liderança dessa igreja e representada na pessoa do pastor Isaac, que é o anjo dessa igreja. Sadraque, desculpe, Sadraque, né? Que é o anjo dessa igreja. E dizer que estou muito atônito com a coragem de me convidar, porque de fato eu sou um pregador fora dos padrões, né? Morrendo de vergonha, o único que está com barba aqui. Meu Deus. E esse cabelo então, hein, irmãos? Só Jesus, né? Eu sei o que você está pensando. Ai. E a gravata então nem se fala, né? Mas Deus é bom. E o que importa é que Ele vai falar conosco aqui nessa noite. Vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Marcos, capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 até o 17. Pode ler sentado mesmo, não tem problema. Um homem possesso de espíritos imundos, qual vivia nos cemitérios e nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com cadeias e com grilhões, as cadeias foram por ele quebradas e os grilhões despedaçados, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não nos atormentes. Porque Jesus havia lhe dito: espírito imundo, sai deste homem. Ele perguntou: qual o seu nome? Então lhes responderam: Legião é o nosso nome, porque somos muitos. E rogaram encarecidamente que não o expulsasse para fora daquela cidade. Ora, pastava ali junto aos montes uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus: permita-nos que entremos nos porcos. E Jesus assim o permitiu. E a manada, que era cerca de 2.000 porcos, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Então os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade tudo quanto tinham visto. E o povo todo veio ver o que sucedera.
E indo ter com Jesus, encontrar o homem que estivera uma legião de demônios, sentado e em perfeito juízo. Então tiveram muito medo. E os que haviam presenciado os fatos contaram tudo o que havia acontecido acerca do homem e também acerca dos porcos. E todos os moradores daquela cidade rogaram para que Jesus se retirasse da terra deles. Feche os seus olhos e vamos orar. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei de todo o universo, sua palavra dura para sempre. Bendito seja o seu nome e o seu reino jamais terá fim. Fale conosco nesta noite, de forma clara, concisa e poderosa. Fala não o que nós queremos ouvir, mas fala o que nós precisamos ouvir. Que ninguém saia daqui do mesmo jeito que entrou, mas que saiamos daqui diferentes, melhores. Por isso eu te peço, exorta, ensina e edifica. Abrimos o nosso coração para ouvir a tua voz. Fala conosco. Nós te agradecemos para a glória do seu nome. Amém e amém. Não existe, senhoras e senhores, em nenhum outro lugar da história, não existe nenhuma anotação, nenhuma referência, nenhuma incisão, não existe em nenhum outro lugar algum escrito que ao menos uma vez cite o nome da cidade de Gadara. Gadara é uma única vez citada em toda a história, por sua vez eternizada aqui no texto que acabamos de nos referir. Mesmo sendo citada uma única vez em toda a história, Gadara está no rol das cidades mais famosas do mundo. Isso se dá pelo fato dela ser eternizada nas entrelinhas da Bíblia Sagrada. Em contrapartida, a fama de Gadara é pejorativa. A fama de Gadara é pesada. Gadara carrega, nestes 2 últimos dias divinos, um fardo pesado. Gadara é uma cidade marcada com uma tarja preta, que a fez notória e conhecida nestes 2 últimos. A fama que Gadara carrega é de ser ela a cidade dos demônios. Isto porque a descrição do Evangelho de Marcos ainda é, por sua vez, paupérrima. Porque a fama que Gadara carrega de ser a cidade dos demônios é porque o texto me faz entender que ali vivia um homem possesso de uma legião de demônios. Não existe em nenhum relato religioso de nenhuma religião um exorcismo deste tamanho. Porque em outras passagens do Novo Testamento, quando Jesus se depara com demônios e ele pergunta o nome, qual o seu nome? E os demônios dizem, meu nome é A.
meu nome é B, meu nome é C. Mas aqui não. Aqui, quando Jesus pergunta qual o seu nome, eu imagino, na coerência dos meus pensamentos, que aqueles demônios se acotovelam, se empurram, se arranham, se estranham dentro do corpo daquele humano miserável. Então os demônios chegam à conclusão de que se eles fossem falar os nomes, ia demorar bastante. E a Bíblia diz que eles se viram para Jesus e diz: mestre, se quiser nos chamar de algum nome, nos chame de Legião. Para quem não sabe, Legião não é uma banda de rock. Legião é uma contagem militar romana de 2000 anos atrás. E uma legião equivale a 6.000 soldados. Então estamos falando de um mortal miserável, possesso, possuído por 6.000 demônios. A física não ensina, não explica, a ciência não explica, e nem o intelecto humano é capaz de assimilar. Como pode caber tanto em tão pouco espaço? 6.000 demônios. A forma com que este homem mortal, miserável vivia era deplorável, senhoras e senhores. Andava nu, pelado, gritando como um animal selvagem, nas praças, nos montes, nos cemitérios. A Bíblia diz que ele fazia isso, servia a Satanás de dia e de noite. Estamos falando de alguém que não parava, enquanto nós, cheios de preguiça para servir a Deus. A Bíblia diz que esse homem, quando via alguém em sã consciência, qualquer louco atiraria pedras, mas este não. A Bíblia diz que este pegava em pedras e feria-se a si mesmo, de modo que as pessoas se assustavam demais com aquela cena e fugiam da presença dele. A Bíblia diz também que quando a matéria, essa âncora, esse cárcere privado, onde estamos ancorados no mundo físico, aqui quando a matéria não suportava a pressão daquelas entidades dentro daquele homem, então a matéria desfalecia, ele precisava descansar, mas os demônios só permitiam ele descansar. Se fosse no cemitério já seria medonho, mas os demônios só deixavam ele descansar se fosse num sepulcro. E estamos falando de alguém que para descansar precisa arrebentar uma sepultura e se deitar em cima de cadáveres em decomposição. Deplorável, cena avassaladora, triste, medonha. Ter um homem gritando, cheio de demônios nas suas praças, fez com que a fama transpusesse, rompesse os limites, poderíamos dizer, municipais do vilarejo de Decápolis, chegando às terras mais longínquas do Oriente Médio, e as pessoas evitavam passar por Gadara. Se alguém estivesse viajando e tivesse que dormir em Gadara, preferia continuar viajando. As pessoas evitavam fazer negócio com Gadara. E ter um homem cheio de demônios, gritando em suas praças, fez com que os limites, ou melhor, os enlaces, o relacionamento diplomático de Gadara com as outras cidades fosse rompido. E agora Gadara é uma cidade isolada, porque os outros têm medo de passar em Gadara. A Bíblia também me faz entender, por
suposição que os gadarenos a princípio ficaram profundamente incomodados com aquele problema. Ter um homem cheio de demônios gritando em suas praças é um problema sério, grave. É como se fosse um câncer que pulsava, pus. Então, aquilo incomodou a princípio os gadarenos, e os gadarenos ficaram profundamente incomodados com aquele problema. E quando a gente se incomoda com um problema, o caminho que seguimos é de tentar resolver o problema que nos incomoda. E foi isso que os gadarenos fizeram. Temos um problema sério, precisamos resolver. Então a Bíblia me diz que os gadarenos pensaram e chegaram à conclusão: já sabemos como vamos resolver esse problema. Quando o homem desfalecer na sepultura, nós vamos correr em cima dele e vamos prendê-lo com várias correntes. E foi isso que eles fizeram. Quando o homem desfalece na sepultura, os gadarenos correm em cima dele e o amarram com várias correntes. E depois de prendê-lo com várias correntes, os gadarenos devem comemorar e dizer: problema resolvido, solucionamos este grande problema. O homem está preso com correntes, mas a Bíblia diz que quando as entidades tornaram de volta para aquele corpo, para aquele habitat, o homem simplesmente quebrou as correntes. E quando o homem quebrou as correntes, então os gadarenos perceberam que o problema era mais sério do que eles pensavam. Sim, eu sinto que Deus está falando com alguém aqui hoje. Por que não me trouxe de tão longe para falar com as paredes? Porque quem me enviou é muito maior do que eu e é infalível. Claramente está falando com pessoas que estão tendo uma dificuldade grande neste momento da sua vida. Pessoas que estão lutando demais nesse momento da sua vida. E que já tentaram resolver esse problema, e depois que não conseguiram, caíram em si e perceberam que o problema é mais sério do que você pensa. Deus está lhe dizendo: não desista de tentar. Foi isso que os gadarenos fizeram. Em segunda instância pensaram: arrebentou as correntes, então só tem um jeito, vamos prendê-lo com grilhões. Para quem não sabe, a diferença entre uma coisa e outra é que a corrente é o ferro trançado e os grilhões é a barra de ferro maciça, é o ferrolho da cidade. Os historiadores dizem que os gadarenos ficaram aproximadamente 4 meses para dobrar os grilhões da cidade, os ferrolhos da cidade. E quando o gadareno desfalece de novo, eles correm na sepultura e o prendem com cadeias, e o prendem com grilhões, e disseram: arrebentou a corrente, mas esse grilhão eu quero ver se ele vai arrebentar. E fizeram festa dizendo: problema resolvido. Mas a Bíblia diz que quando os demônios voltaram, o homem não quebrou os grilhões, ele simplesmente despedaçou os grilhões. Despedaçou. E sabe o que aconteceu? A Bíblia não deixou entender que os gadarenos tentaram a terceira vez, desistiram na segunda, e migraram da condição de incomodados para a condição de acomodados. Abraçaram o ditado popular dos covardes que diz: se você não pode vencê-lo, junte-se a eles. E tudo aquilo que você se junta, você se torna igual. Alguém me entende? Diga amém. Os gadarenos preferiram se acostumar, conviver com aquele problema grave, e agora o que incomodava já não incomoda mais. Aleluia. Você já conversou com alguém com mau hálito ou não? Não, né? Eu já.
A pessoa que tem mau hálito chega perto de você e você vai desfalecendo, perdendo a força, quase desmaiando. É engraçado que quem tem o mau hálito não percebe, não sente, só sente o cheiro quem não está acostumado. Vou dizer de novo, é semelhante a irmã na hora de vir para o culto, ao invés de ela pegar o perfume e fazer assim, ó. Não, ela só falta fazer isso, beber o frasco, porque se banha no perfume, vira para o marido e diz: nossa amor, como esse perfume está fraco, dá para sentir o cheiro lá em Porto Velho. Não é que o perfume está fraco, olhe para cá, é porque o sistema olfativo dela se acostumou com o odor. Todo mundo sente, só ela que não. Sabe o que eu quero dizer? Eu quero dizer algo que Deus está falando para mim primeiro e para você em segundo. Não se acostume com o errado, porque se você se acostumar com o que está errado, ele vai parecer certo. Aleluia. Nós não podemos nos acostumar com o errado, e acredite, também não podemos nos acostumar com Deus. Por que não podemos nos acostumar com Deus? Porque se a gente se acostumar com Deus, a gente vai perder a reverência por Ele. Se você não é acostumado comigo, então você me respeita. Se é acostumado, vai contar aquela piada cabeluda. Então tem gente que acha que só porque é crente pode fazer o que quer em relação a Deus. E Deus está descendo nessa casa nessa noite para dizer: não se acostume comigo, porque o que eu quero de você é respeito e reverência na minha presença. Os gadarenos se acostumaram com aquele problema e agora convivem naturalmente com ele. Sabe por que não conseguiram resolver o problema? Eu lhe digo, porque tentaram resolver da maneira errada. Vou dizer de novo, a maioria dos problemas que nos derrotam, que nós tentamos resolver e não conseguimos, é porque nós estamos tentando resolver da maneira errada. E não é por força, nem por violência, diz o Senhor, mas é pelo meu espírito. Não é corrente, senhoras e senhores, é jeito. Olhe bem para mim, eu tenho 42 anos de idade. Eu sei que não parece, mas tenho. E esses 42 anos de idade, eu trago sobre mim marcas profundas de flagelo, de guerra, de embate, de desgaste, que eu poderia ter evitado. Feridas abertas, que se acalmam, mas que não se cicatrizam. Sabe por quê? Porque antes eu falava o seguinte: eu vou para a guerra, eu vou para o pau, eu vou para a briga. Sabe por quê? Porque eu tenho razão. Hoje não. Hoje Deus me ensinou que melhor do que ter razão é ter paz. E que o diabo usa isso, dizendo: você tem razão, rapaz, vai para a briga, não abre mão, você tem razão. Ele fica colocando em nós orgulho só porque a gente tem razão. E a gente vai e dá o embate, e dá o desgaste, e dá contenda, e dá todo o problema que a gente vive. E aí Deus diz o seguinte: abre mão da tua razão e faça opção pela paz. Você vai ver que você vai viver muito melhor se você viver em paz. Eu perguntei para Deus, por onde que esses demônios entraram? Porque tanto Deus quanto o diabo
precisa de brecha para entrar, para agir. A Bíblia chama brecha de porta, porque está escrito: eis que estou à porta e bato, se você abrir eu entro. Qual foi a porta que os gadarenos abriram para ter um homem com 6.000 demônios no meio deles? Sabe o que o Espírito Santo me disse? O Espírito Santo me disse que esses demônios entraram pelos porcos. E alguém vai me dizer: por que pelos porcos? Porque a Bíblia diz que tal animal, tal bicho é imundo. Pastor, qual o problema criar porco? Eu vou lhe dizer: em Rondônia nenhum. Não tem problema nenhum criar porco no Brasil, na América do Sul, na América Central. Não tem problema criar porco na América do Norte. Também não tem problema criar porco na África, na Oceania, na Ásia ou na Europa. O único problema é criar porco na Terra Santa. Aí não pode. Bate no peito bem forte, diga: eu sou. Mais forte, diga: eu sou. Eu não ouvi, diga: eu sou. Terra Santa, território do sagrado, morada do divino. Quando eu falar de porco daqui para frente, eu não estou falando do bicho, tá? Porque o bicho é um emblema de porcaria. Eu não estou falando do porco literalmente. Você pode comer porco o que você quiser. Eu estou falando de outro tipo de porco. Quer ver? A Bíblia diz que tal bicho é imundo. E você vai dizer: não, mas está na cara que é imundo. Por quê? Porque o porco vive na lama, come excremento. Eu vou lhe dizer que a imundícia do porco não está na lama que ele vive, nem no excremento que ele come. A lama e o excremento é resultado de outra imundícia no porco. Deus não diz que o porco é imundo porque come lixo. Deus diz que o porco é imundo por causa do jeito que ele anda. Aleluia. Eu gosto muito do jeito com que Deus vê as coisas aqui. Porque Deus não vê as coisas aqui como a gente vê. Deus vê diferente. Vai eu e você, nós dois, todo espiritual, na casa de Jessé, para ungir o primeiro rei de Israel. Quando aparece o primeiro filho dele, eu e você, cheio de Espírito Santo, olhando e dizendo: certamente esse daí é o rei. Aí Deus desce e diz para mim e para você: eu não vejo como você vê. Não é esse aí o rei que eu tenho escolhido para mim. Eu gosto do jeito com que Deus vê as coisas, porque Deus não vê as coisas como a gente vê. Levítico 18º capítulo diz: não descobrirás a nudez da tua mãe. Está escrito. Está escrito que ver a mãe nua é pecado. Está escrito. Então a gente está olhando e vendo uma mãe nua, mas veja o que Deus vê: não descobrirás a nudez da tua mãe, vírgula, porque é a vergonha, porque é a nudez do teu pai. Quando a gente olha para a mamãe nua, quem está sendo envergonhado não é ela, mas é o dono dela. Eu gosto do jeito com que Deus vê as coisas. Por quê? Porque a gente olha para uma flor, para um lírio do campo, e dizemos: que lírio do campo bonito, que flor maravilhosa, olha que planta majestosa. A gente olha para o lírio do campo e vê um lírio do campo. Deus olha para o lírio do campo e vê uma roupa, que está escrito: olhai para os lírios do campo, que no tece no fia. Nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Eu gosto do jeito com que Deus olha. O porco é imundo por causa do jeito que ele anda.
O porco tem o pescoço da mesma largura do tronco. Então ninguém aqui vai ver um porco andando e olhando para o céu. É impossível um porco andar e olhar para o céu. O porco vai andar sempre olhando para a terra. Imundícia para Deus é o crente que quer viver nesse mundo só olhando para as coisas de baixo e não ter olhos para as coisas de cima. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o porco é imundo por causa do seu pé. Está escrito: todo animal que tiver unha fendida e não rumina, este será para vós outros imundo. Acabou e pronto. Então a imundícia do porco está aqui, ó, na unha rachada. Sabe por quê? Porque imundícia para Deus é quem quer andar em dois caminhos. Imundícia para Deus é quem quer servir a dois senhores, ou serve um e desagrada o outro. Imundícia para Deus é quem quer andar em duas portas, ou na porta larga ou na porta estreita. Imundícia para Deus é a quem aqui dentro é trigo, mas lá fora é joio. Imundícia para Deus é quem aqui dentro é ovelha, mas lá fora é bode. Quem aqui dentro é luz, mas lá fora é trevas. Imundícia para Deus é quem vive promovendo divisão, rachadura, contenda. Isso para Deus é que é a imundícia. Vou lhe perguntar: alguém aqui já viu um porco? Levante a mão bem alto. Não, eu não estou falando da Peppa, não. Estou falando porco de verdade. Quem já viu um porco de verdade? Levanta a mão bem alto. Eu vou lhe confessar, mesmo sendo palmeirense, eu nunca tinha visto um porco de verdade. Até o dia que vim pregar num lugar chamado Rondônia. Você conhece? Conhece esse lugar? Rondônia. É, terras distantes. Alguns anos atrás eu vim pregar aqui, e o pastor que me convidou, eu e outros pastores, entre um culto e outro, disse assim: ó, o almoço vai ser na fazenda. Colocou a gente dentro de uma van e entrou no meio do mato. Pensa no calor. Aquele monte de pastor dentro da van para ir almoçar na fazenda e orar na fazenda. Quando chegou a um certo lugar, ele parou a van e disse: chegamos. Desceu todo mundo e ele foi na frente. Pastor Sadraque, ele foi na frente. Daqui a pouco ele botou a mão na porteira para abrir, e a gente atrás conversando. Quando ele botou a mão na porteira para abrir, ele soltou e saiu correndo, gritando: corre, corre, corre. O que você faz quando alguém da sua confiança manda você correr? Foi o que a gente fez. Aquele monte de pastor correndo. E você sabe que pastor está tudo em forma, né, irmão? Teve uns lá que eu pensei que ia dar até um AVC nele, tanto... ficou branco. Aquele monte de pastor correndo. Eu perguntei para o Paulo Marcelo: Paulo, por que nós estamos correndo? Ele disse: eu não sei, eu ia perguntar para você. Então vamos correr. Já aconteceu isso comigo, Márcio, no aeroporto chamado Santos Dumont. O senhor conhece? Lá no Rio. O aeroporto Santos Dumont tem um vidro assim redondo, que dá para você ver a pista onde os aviões pousam e decolam. E naquele dia tinham comprado uma passagem para mim de manhã. Você quer me matar mesmo? Compra a passagem de manhã para mim. Eu não aguento acordar de manhã. Para mim acordar de manhã é uma prova terrível, porque de manhã é tudo difícil, né, irmãos? De manhã o cabelo não para certo. De manhã eu não sei o que acontece à noite, a gente acorda com uma marca no rosto assim, ó. E não sabe de onde vem aquilo. Compraram uma passagem para mim de manhã e eu tive que ir lá no Rio. Eu estou lá sentado, esperando o meu voo, sentado, mexendo no telefone de manhã, dentro do aeroporto de Santos Dumont.
Daqui a pouco eu vi um grupo de pessoas correndo. Aí eu pensei, aqui é que eu não vou ficar, vou correr também. Juntei a mala e saí correndo junto com o povo dentro do aeroporto. Eu perguntei para um rapaz que estava perto de mim: por que você está correndo? Ele disse: então vamos correr para ver o que vai dar, né? De repente aquele grupo de pessoas parou em frente àquele vidro que dá para ver a pista e começou a gritar. Aí eu pensei, eu já estou aqui mesmo, vou gritar também. Comecei a berrar igual um bode quando vai capar. Perguntei para o rapaz: e agora? O que nós estamos berrando? Ele disse: eu ia perguntar para o senhor. Ele disse: vamos berrar, então vamos ficar gritando aqui. Mas eu vi que tinha uma mulher que chorava e gritava, bem avivada mesmo. Eu disse: aquela ali deve saber o que é, vou lá perguntar a ela. Eu encostei e disse: minha senhora, bom dia. Só uma pergunta: por que nós estamos gritando aqui, chorando aqui? Ela olhou para mim e disse: eu falei: por que, minha senhora? Ela disse: você não está vendo, não? Aí eu olhei, eu disse: não. Ela apontou para a pista e disse: olha lá, olha lá. Irmãos, eu olhei para a pista assim e vi uma mulher de cabelo curtinho, loiro, dando tchau. Eu disse: minha senhora, o que é aquilo? Você não está vendo, não? Eu falei: não, estou vendo. Ela me disse: é a Xuxa. Irmão, me deu um gelo na hora, um gelo mortal. Eu morri e ressuscitei em 2 segundos. Porque eu logo pensei: deve ter algum crente paparazzo me filmando aqui com o celular, né? Vai filmar, ainda vai botar no YouTube, bombástico: Yosef Akiva chora pela Xuxa. Pastor, não ia nem deixar eu pregar aqui hoje. Eu dei aquele gelo e vim voltando de novo para o meu lugar, todo desajeitado. Sentei de novo e pensei: eu vi a Xuxa. Pode acreditar, pastor, eu já vi a Xuxa, tá? Sabe o que aconteceu comigo? Nada. Não aconteceu nada, porque ela, como todo ser humano, tem a mesma condição existencial que a minha. 3 dias sem tomar banho fede. Não aguenta 2 sem comer ou 4 sem dormir. E a nossa vida nunca vai mudar enquanto a gente estiver preocupado em olhar para alguém que tem a mesma condição que a nossa. Nossa vida só vai mudar quando a gente olhar para alguém que não dorme e não tosqueneja. Alguém que vive e reina para sempre. Alguém que está aqui no nosso meio, entronizado no meio dos louvores e da adoração dessa igreja aqui nessa noite. Mas voltando para Rondônia, a gente entrou correndo naquela van desesperado, porque não sabia o que estava acontecendo. O pastor chegou depois e entrou na van. Tinha um pastor lá que eu achei que ia dar um AVC nele, que o nariz ficava assim, branco. Eu falei: vai morrer, não tem jeito. O pastor chegou e disse: pastores, me perdoe, me perdoe. Tá bom, pastor, a gente perdoa, mas o que aconteceu? Ele disse: eu errei a porteira. Ah, mas o senhor errou, e daí? Ele disse: e daí não, é que essa daí é a porteira dos porcos, do chiqueiro dos porcos. Então alguém perguntou: mas só por causa disso a gente teve que correr igual um doido? Aí ele disse: sim, sabe por quê? Porque esse bicho é brabo, esse bicho morde.
Aí eu nunca tinha visto um porco, fiquei revoltado. Porco morde, pastor? O que morde é mosquito da dengue, o que morde é cachorro, é leão. Porco morde? Eu nunca tinha visto um porco. Porco para mim, eu sei que não é da sua época isso, mas eu vou falar. Porco para mim era o Porky Pigs lá do Looney Tunes. Aquele que quando acabava um desenho aparecia uma bolinha e ele aparecia e dizia: até a próxima pessoal. Porco para mim era isso. E agora alguém vem me dizer que porco morde. Eu fiquei revoltado e disse: eu não acredito. Ele disse: isso daí morde, hein? E é perigoso. Eu falei: então eu quero ver um porco. Eu nunca tinha visto. Os outros disseram: eu não quero. Mas eu disse: eu quero. Fomos cavar lá perto da porteira. Quando nós chegamos, um chiqueiro no meio do mato, maior do que isso aqui, ó. Eu nunca tinha visto um bicho mais feliz que aquele. E o odor daquele lugar era impressionante. No meio do mato. Quando eu cheguei, um número incontável de porcos. Aí o pastor disse assim: eu vou lhe dizer uma coisa, Kiva, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Quantos porcos tem aqui? Eu disse: não sei, é muito. Ele disse: pois é, há 2 anos atrás eram só 4. Olha lá no fundo, quando eu olhei, uma leitoa deitada, cheio de leitõezinhos lutando por uma teta. E aí ele disse: está vendo ali? Eu vou lhe dizer uma coisa: porco não dá luz, porco não dá cria, porco dá ninhada. Ele disse: esse bicho é uma praga, não precisa fazer muito, só jogar lixo para ele, ele se multiplica rápido, que ninguém percebe. Bate no peito e diga: eu sou. Mais forte, diga: eu sou. Terra Santa, território do sagrado, morada do divino. Se nós somos Terra Santa, senhoras e senhores, então por que tem tanto chiqueiro dentro de nós? A gente constrói chiqueiros, sabe para quê? Para esconder o excremento das nossas traições, das nossas falsidades, para jogar lá a lama da nossa falta de misericórdia, das nossas fofocas, das nossas maldades, dos nossos planos maquiavélicos, dos nossos golpes, das nossas trapaças. E se tem alguém aqui dizendo: ah, essa mensagem não é para mim, o maior chiqueiro é o seu. Porque a gente constrói chiqueiro nas matas mais fechadas do nosso ser, para esconder a imundícia que a gente produz todo dia. Não temos coragem nem de levar a pessoa que mais confiamos lá, e muito menos a que a gente mais ama, porque temos vergonha da nossa lama que produzimos todo dia. E é essa lama que está multiplicando os porcos a cada dia na nossa vida. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Sabe quem é que pode criar porcos? Eu vou lhe dizer: quem está lá fora e não é Terra Santa. Mas a gente que está aqui dentro, não temos o capricho de ser chamados de criadores de porcos. Eu pergunto para você, olhe para mim: por onde vocês entraram aqui nessa igreja hoje? 1, 2, 3? Eu não ouvi. Por onde? Se a porta estivesse fechada, você tinha entrado? Você só entrou por quê? Porque a porta estava aberta. Os gadarenos criavam porcos, e eu perguntei para Deus: como pode criar porcos se quem vive na Terra Santa não consome? Das 8 vezes que fui a Eretz Israel, uma delas eu fui a Gadara, porque eu queria descobrir por que Gadara criava porcos. Olhe para mim, daqui a pouco eu começo a mensagem.
Gadara criava porcos porque Gadara é a última cidade de Israel em direção à fronteira com a Síria. 2,7 km, menos que 3 quilômetros da fronteira. Gadara é a cidade mais longe de Jerusalém, o centro da adoração a Deus. Então eu descobri que Gadara estava aqui dentro, criando porco para quem estava lá fora, por causa da sua aproximação com o mundo. Eu vou dizer de novo, Deus nessa noite está nos convidando a sair de perto do mundo e vir mais para perto do centro da sua vontade. Quanto mais perto do centro da sua vontade, menos motivo para criar porcos. A Bíblia diz que Jesus foi para Gadara uma única vez. Não tinha outdoor, não tinha rádio nem televisão, mas ele foi. Quando ele desceu do barco, redobre sua atenção, que ele colocou a planta do pé em Gadara. Quando Jesus pisou em Gadara, imediatamente a autoridade do território sentiu o impacto de uma autoridade maior que chegou. E os demônios vieram correndo lá da toca onde eles estavam escondidos. Vieram correndo e se prostraram aos pés do Senhor. E a Bíblia diz que os demônios adoraram a Jesus. Se os demônios adoraram a Jesus, eu não sei o que a gente está fazendo de boca fechada aqui nessa noite. Por que os demônios identificaram? Porque pé na Bíblia quer dizer autoridade. Está escrito: eis que vos dou poder e autoridade para pisar. O Deuteronômio diz: eu vou dar a vocês autoridade, para onde vocês colocar a planta dos pés, o território vai ser por herança e por possessão de vocês. Porque pé é autoridade. Alguém me ouve? Diga amém. Então recebe o que eu vou lhe dizer. Levante uma mão para receber. Deus está lhe dando, a partir de agora, desse momento, uma autoridade específica. Estava te faltando. E essa autoridade específica tem prazo. Ela vai durar 14 dias. Dentro de 14 dias, qualquer lugar que você chegar e colocar a planta do pé, seja escola, seja o trabalho, seja a igreja, onde for, seja a sua casa, onde for, onde você colocar o seu pé, nos próximos 14 dias, tudo que está intocado, tudo que está escondido, toda arma forjada, todo o trabalho das trevas, vai ter que se render à autoridade que Deus está te dando hoje, e vai ter que se entregar diante dela. Deus nessa noite está quebrando o laço, despedaçando a flecha, jogando os carros no fogo. É noite de livramento e o Senhor está me dizendo: para de falar, para de bater boca, para de discutir, é para ficar calado, porque essa autoridade vai fazer todo o trabalho e vai fazer o seu adversário saber quem é que anda com você. Mas não se assuste, porque tudo que está fora do lugar, Ele vai pôr no lugar de novo. Não se assuste, porque algumas pessoas vão desaparecer, e acredite, outras que haviam desaparecido vão aparecer de novo. Não se preocupe, porque muitos desajustes que estão acontecendo hoje vão ser desfeitos. Que grande é a obra que Deus vai fazer na sua vida nos próximos 14 dias. Só aquele que acredita e recebe, abrindo a sua boca e glorificando o nome do Senhor. Pé na Bíblia é autoridade. Veja o que está escrito no Sefer Shemot, na Parashot de Kitzá.
Moshe Avinu vaiomer al kadosh baruch hu. Entendeu nada, né? O livro do Êxodo, capítulo 33, Moisés fala para Deus na sua Bíblia: rogo-te, Senhor, eu quero ver a sua glória. Na outra está escrito a sua face. O texto original não aparece nem glória e nem face, mas o texto original diz, eu acabei de citar, Moisés falou para Deus: eu quero te ver de frente. Por que Moisés quer ver Deus de frente? Porque Moisés quer ver os pés do divino, o tamanho da autoridade dele. Ninguém consegue ver o pé de costa se vê o calcanhar e a pegada, que nada mais é do que o resultado da ação do pé. Estou falando em parábolas para quem tem ouvido para entender. Moisés quer ver a autoridade máxima do universo de frente. Olha que resposta impressionante. Hashem diz para Moisés: ninguém me vê de frente e vive. Por quê? Porque tem alguém com a faca atrás para matar quem vê Deus de frente? Não. Porque essa autoridade é a fonte de toda existência, de toda vida. Tudo que tem vida veio dessa autoridade. É forte. E a gente só está vivo porque o Espírito que está em nós veio dessa autoridade. Se esse Espírito sair de nós, a gente morre. Então, se alguém vê Deus de frente, esse Espírito imediatamente volta para a fonte de onde ele veio. É tragado na força de um imã, quer voltar para o lugar de onde veio. Então Deus fala para Moisés: ninguém vai me ver de frente e viver, mas eu vou te pôr aqui no penhasco. E quando Moisés olhou, Deus já tinha passado, porque Deus é sempre muito mais rápido do que nós. E Moisés não viu Deus de frente, mas viu as pegadas do divino que havia passado. Claro que nesse mundo ninguém vai ver Deus de frente, mas todo dia a gente vai ver a bondade de Deus passar na nossa vida. Todo dia a gente vai ver a bondade de Deus. Pé na Bíblia, autoridade. João vê Jesus em glória, e começa narrando a visão de cima para baixo. Ele diz: seu cabelo são brancos como a neve, alvo como a neve. Não é que Jesus tem cabelo branco, ele é paupérrimo na descrição. Na verdade, essa claridade na cabeça de Jesus é o brilho das muitas coroas com que ele foi coroado. Ele desce e diz: os seus olhos são como chama de fogo. A Bíblia diz que essa chama de fogo é um tribunal chamado de Cristo. Ou seja, quando Deus for julgar o mundo, Ele julga primeiro a igreja. E a igreja não vai ser julgada para ir para o céu e inferno. A igreja vai ser julgada por galardão. E esse galardão é um tribunal de fogo. Se a obra for de palha, Ele olha e a obra vira nada. Se a obra for de madeira, Ele olha e a obra vira nada. Mas se a obra for de ouro, Ele olha e reverte, aleluia, aquela obra em galardão para a sua coroa. João desce e diz: da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. A palavra é uma espada cortante com 2 lâminas. Por quê? Porque uma lâmina vai cortar na vida de quem crê, e a outra vai cortar na vida de quem não crê. Crendo ou não crendo, não interessa, ela vai se cumprir do mesmo jeito, porque ela não volta vazia. Está vestido de linho fino, salpicado de sangue. Linho fino é símbolo de pureza, sangue de redenção. Mas quando João olha para o pé de Jesus, ele diz: seus pés brilham como um latão, um latão reluzente. Ele escreve dizendo: quando vi cair como morto. Não, ele não caiu como morto, não, ele morreu. Morreu porque o espírito dele voltou para a fonte de onde veio. Mas se o espírito de João é tragado pela autoridade de Jesus, então Jesus devolve pela ponta do dedo e o ressuscita. Toca nele e diz: João, não temas, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Fui morto, mas hoje vivo, tenho na mão a chave da morte e a chave do inferno. E ele se levantou.
Pé na Bíblia, autoridade. Até o dia 21 de abril do ano de 1500, tudo isso aqui era terra de índio. Quem mandava aqui eram os tupis, os guaranis, os tupinambás, os xingus, os goitacazes. Eles eram dono da terra. Mas quando chegou o dia 22 de abril do ano de 1500, quando a primeira caravela portuguesa chegou na Cabralha, Porto Seguro, Bahia, e o primeiro português botou a planta do pé, deixou de ser terra de índio e passou a ser colônia portuguesa, porque uma autoridade maior chegou. Não entendeu? Vou lhe explicar de novo. Quando Deus fez o mundo, deu a autoridade do mundo para Adão. Ele é o dono do mundo, ele é a autoridade máxima do mundo, Adão. Por quê? Tanta autoridade que ele põe nome: girafa, elefante, macaco, cachorro, e ele é a autoridade do mundo. O que o diabo quer do homem? Olhe para cá, o diabo quer a autoridade do mundo para ele. Veja bem, para você entender o que eu vou dizer. O que é uma sentença? Eu explico. A sentença é a inversão da condição. Sentença para quem está livre, o inverso, preso. A sentença inverte a condição. Sentença para quem está preso, livre. Se a sentença de Deus para Satanás depois do pecado é rastejar, isso quer dizer que antes do pecado ele voava, não tinha colocado o pé no mundo. Quando Satã engana o homem, quando Satã engana Adão, ele toma a autoridade do mundo de Adão, e o diabo põe o pé no mundo pela primeira vez. Quando o diabo põe o pé no mundo, ele passa a ser a autoridade do mundo. E o sinal é que pela primeira vez brota da terra espinho e abrolho. Por quê? Porque o espinho é a autoridade do diabo. Ele é o dono do mundo. Olhe para cá. Poucas horas antes de morrer, Jesus está num tronco e tem um romano batendo nele de chicote. Só. Eu lhe pergunto, quem está batendo em Jesus é cheio do Espírito Santo? Sim ou não? Então, se não é alguém cheio do Espírito Santo, é o diabo que está batendo. Por que o diabo está batendo em Jesus? Porque ele está tentando fazer Jesus desistir do propósito, voltar atrás. Eu vou dizer de novo: toda vez que o diabo se levanta contra você para te açoitar, ele está querendo fazer você desistir. Deus está lhe dizendo: resiste os açoites de Satanás, porque maior do que a circunstância é o propósito que Deus tem na sua vida. Quando o diabo vê que vai perder, outro romano passa e diz: quem é esse? Aí quem está açoitando diz: esse daí é o rei dos judeus. Olha o que o diabo faz. Ele é rei? Rei tem que ter coroa. Rei é o dono da terra, irmão. Aí ele vai e faz uma coroa de quê? De quê? De quê? Vai e faz uma coroa de espinho, bota na cabeça. Quando bota na cabeça, é o diabo dizendo: perdi de vez, e estou devolvendo a autoridade do mundo de novo para ele. Por isso que Jesus é chamado de segundo Adão, porque o primeiro Adão perdeu a autoridade, mas o segundo foi lá e tomou a autoridade de volta para ele. O mundo não é mais do diabo, o mundo pertence ao Deus que estamos louvando e exaltando aqui nessa noite. Porque pé na Bíblia é autoridade. Quando Jesus pisou em Gadara, o diabo veio e se rendeu. Preste atenção. Jesus olhou e disse: eu quero que saia. Me responda: por onde vocês entraram? Quando terminar o culto, por onde vocês vão sair? Não é pelo telhado, não? É por onde? Claro, a gente só pode sair por onde a gente entra. Quando Jesus diz: quero que saia, os demônios devem dizer para Jesus: a gente pode até sair, mestre, mas a gente só pode sair por onde a gente entrou. O texto diz: permita-nos que voltemos para os porcos, porque foi por lá que eles entraram.
A maioria dos problemas que nós temos na vida é resultado dos porcos que a gente cria. Jesus não nos chamou para sermos criadores de porcos. Está entendendo o que eu estou falando ou não? Eu estou falando de pessoas com aparência de misericórdia, mas que são impiedosas. Eu estou falando de pessoas com aparência de bondosas, mas que são maldosas. E a gente pode estar perdendo tempo aqui se a gente não mudar de vida. Na verdade, a gente tem que se parecer com Jesus. Jesus disse: vai entrar nos porcos, então eu permito que entre. Os demônios entraram, os porcos endemoniados se jogaram na água. Quem quer que eu pare, diga amém. Quem quer que eu continue, diga glória a Deus. Vou ficar com a maioria então. Quando os demônios entraram nos porcos, eles se jogaram na água e o homem ficou liberto. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Ok. Agora vai aparecer um grupo de pessoas que trabalham nos bastidores. Os porqueiros. Quem são os porqueiros? Os porqueiros são aqueles que trabalham para alimentar os porcos. E eles não aparecem. Pode ser que ao seu redor haja algum porqueiro batendo no seu ombro, dizendo que é sua amiga, dizendo que é seu amigo. Porque o porqueiro age assim. Você diz: nossa, eu estou sentindo de perdoar fulano. Aí o porqueiro vem e diz: ah, se eu fosse você eu não perdoava não. Você pensa assim: eu estou sentindo de reconciliar com ciclano. Aí o porqueiro perto de você e diz: se eu fosse você eu não reconciliava não, viu? Porque o trabalho do porqueiro é alimentar os porcos. Os porqueiros correram na cidade e avisaram o que tinha acontecido. E a multidão veio e viu duas coisas. Olhe para cá. Viu o homem sarado, curado, e o milagre realizado, e viu Jesus também. Só que os gadarenos procuraram os porcos e não encontraram nenhum porco ali. Então fizeram conta. Antes não tinha Jesus, mas tinha os porcos. Agora tem Jesus, mas não tem mais os porcos. Então entenderam que onde tem Jesus não pode ter porco, e onde tem porco não pode ter Jesus. Tiveram que escolher e disseram: mestre, que milagre fantástico. Só tem um detalhe: a gente já está acostumado com os porcos, e para os porcos voltar o senhor tem que sair. Mestre, dá para o senhor ir embora das nossas terras? Que a gente quer voltar a criar porcos. A Bíblia diz que Jesus foi embora de Gadara. Quando Jesus entra no barco para ir embora, alguém grita: ei! Quando Jesus olha, era o homem que era endemoniado, com a mão dizendo: ei, mestre, deixa eu ir com o senhor. O homem me fez entender uma coisa: que quem tem que dar valor para o milagre não é os outros não. Quem tem que dar valor para o milagre sou eu e você. Não se preocupa se os outros vão dar valor. Quem tem que dar valor somos nós. Jesus olhou para o homem e disse: não, senhor, comigo você não vai. Eu fiquei atônito com isso, porque a Bíblia diz que Jesus nunca dispensa quem vem a Ele, mas aqui Ele dispensou. Ele dispensou porque eu pensei, deve ser porque se aquele homem endemoniado chega numa cidade, vai dar o testemunho dizendo: eu era endemoniado e agora eu não sou mais, ninguém conhecia ele, vai dizer: conversa. Mas veja o que Jesus diz: fica na terra da sua opressão, fica no lugar onde você foi humilhado,
Volta na sua casa e conta tudo o que eu fiz na sua vida. Ouça bem o que eu vou lhe dizer. Alguém aqui no nosso meio essa semana, hoje é sábado, é isso? Hoje é sábado. Alguém aqui no nosso meio fez uma oração para Deus quarta-feira passada. Hoje é sábado. E nessa oração você disse para Deus o seguinte: Deus, eu cheguei no meu limite. Eu já fiz tudo o que tinha que ser feito e já não sei mais o que fazer. Olha a oração. Você diz assim: só sou humilhado, só sou envergonhado. Então, agora você diz: agora eu quero que o Senhor fale comigo, porque a vontade que eu tenho é de sumir deste lugar. Na última quarta-feira, alguém no nosso meio fez uma oração pedindo para Deus tirar ele da cidade que está. Você falou o nome de uma cidade longe daqui, muito longe. Você disse: porque aqui eu estou sofrendo muito, e eu quero que o Senhor me leve daqui para começar do zero. Aí Deus pega um pregador esquisito, lá do outro lado do Brasil, que nem cara de crente tem, para provar para mim e para você que Deus não é dependente de condição humana para falar. O dono de todas as coisas me trouxe aqui para ser preciso e lhe dizer que Ele não vai te tirar do lugar onde você está, enquanto Ele não te exaltar ali. Recebe se você acredita. Nos próximos 14 dias, Deus vai começar a mexer muitas peças na sua vida. 14 dias vai começar uma avalanche de coisas acontecer. Não é para se desesperar, é para confiar naquele que começou a obra e é fiel para terminar. E Ele está lhe dizendo: até o final deste ano eu tiro você, mas eu não vou te tirar por baixo, eu vou tirar você por cima. Só aqueles que acreditam no que Deus está falando, diga glória a Deus. Bate no peito e diga: eu sou terra santa, território do sagrado, morada do divino. Deus não nos chamou para sermos criadores de porcos. Feche os seus olhos. Algumas pessoas entraram aqui nessa casa nessa noite, sorrindo por fora, chorando por dentro. Todo mundo olha para você e acha que você é a Mulher Maravilha. Mas só Deus sabe as batalhas que você tem vivido, as vergonhas que você tem passado. Alguém entrou aqui hoje dizendo: eu estou cansado. Cansei, entrego os pontos, desisto, eu cansei. Jesus está lhe dizendo: pode vir cansado, porque eu vou renovar suas forças. Tem gente que chegou aqui fraco, vai sair forte.
é forte o que Deus está me dizendo, eu vou falar. Todo dia o teu inimigo te acusa de uma fraqueza que você tem. Esses dias ele disse que você não era digno de estar na presença de Deus, por causa dessa fraqueza que você tem. Ele diz que essa fraqueza é a maior imundícia, e é mesmo. Só que o meu Senhor está lhe dizendo: eu já sabia que você ia tropeçar aí. E eu não te amo porque você acerta. Eu não estou com você porque você acerta. Eu estou com você porque eu te amo. Hoje não é a última noite que você vai estar no culto. Não, hoje é a primeira de muitas. Tem gente que entrou aqui hoje sobrecarregado. Me parece que você carrega correntes do seu passado pesadas, hein? Você não consegue se libertar dessas correntes do seu passado, dos traumas, das traições, das vergonhas, dos açoites, dos complexos. Está cheio de gente na igreja, cheio de complexo. Complexo de inferioridade. É só olhar para você, você já fica triste. É uma cadeia pesada, é uma corrente pesada. Tem gente aqui que não consegue enxergar o futuro, porque destruíram todo o seu passado. Jesus está dizendo a mim e a você: pode vir sobrecarregado, que vou tirar esse peso dos seus ombros. Nos próximos 14 dias o Espírito Santo me fala que Deus vai acordar algumas pessoas aqui de madrugada e vai lhe dar 2 sinais. O primeiro sinal é que você vai ser acordado com a voz de uma criança te chamando. Pelo seu nome, a voz de uma criança. E quando você acordar, você vai ver que não tem criança nenhuma te chamando. O que você vai ouvir na hora que você acordar é o segundo sinal. Nos próximos 14 dias, que ao invés de ser a voz de uma criança, você vai ouvir o barulho de uma chuva, de uma tempestade forte. E aí você vai se lembrar do que eu te disse aqui hoje. Nos próximos 14 dias, Deus vai renovar suas forças, vai quebrar os grilhões e as correntes, vai enxugar suas lágrimas, vai colocar de pé quem está se arrastando, vai enxugar as lágrimas de quem chora. Nos próximos 14 dias, tudo que é porco vai ter que bater em retirada, e os chiqueiros serão desmontados, aleluia, através de uma grande obra. Vou lhe dar 2 minutos para você falar com Deus. Faz o que está dando vontade de fazer. Não fica tímido não. Não fica tímido não. Sente o toque do Espírito Santo.
Terra Santa, por favor, sem orgulho nenhum, esvazie-se de si mesmo agora e abre a sua boca para glorificar Deus. Pessoas aqui nessa noite, nesta brisa suave, a mão do poderoso está estendida para colocar você de pé. Pode adorar, pode adorar. Essas lágrimas é a água que lava essa lavagem. É uma lágrima só capaz de lavar o maior de todos os chiqueiros. Uma lágrima só é capaz. Está colocando o pé na tua terra santa. Sente o abraço dele, sente o toque dele, sente a presença dele aqui nessa noite. A gente precisa melhorar bastante. Faz tempo que a gente não sente a presença dele. Precisa melhorar. Aleluia. Senhor, nós levantamos as nossas mãos para te agradecer, para pedir a sua misericórdia, para nos ajudar, para dizer que precisamos de ti, que não vale a pena viver nesse mundo sem a sua presença. Aleluia. Nós levantamos nossas mãos recapitular a nossa vida, para nos arrepender das vezes que pisamos com a unha fendida. Nós queremos te servir totalmente. Abençoa essa mulher, abençoa esse homem, Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você puder, abrace alguém perto de você e diga: me ajuda a melhorar. Só se você puder. Abrace alguém e diga: eu preciso da sua ajuda. Só quem está sentindo a presença de Deus. Só quem está sentindo a presença de Deus, abre a boca para glorificar o nome dele aqui nessa noite.
Deus abençoe a sua vida. Espero ter cumprido minha missão nessa noite.